Fala, torcedor tricolor, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui um trecho do Mesa Redonda na TV Gazeta. O pessoal falando sobre o São Paulo, uma vitória importante ontem contra o Cruzeiro. Mais 3 pontos no Brasileiro, o São Paulo é o vice-líder do Brasileirão. Vamos ver o que a mídia está falando sobre o São Paulo, o trabalho de Roger Machado. Créditos, TV Gazeta, deixa aquele like, se inscreva também, ativa o sino, mas agora... bora acompanhar aqui o pessoal falando sobre o São Paulo. Tá aí o São Paulo do Roger, uma pressão muito grande desde que o Roger chegou, mas veio um resultado expressivo. São Paulo vice-líder do campeonato. Eu começo com o Miller, para a gente falar, Miller, do jogo, vocês fiquem à vontade, sobre o jogo e dessa tentativa que deu resultado, pelo menos ontem, com dois pontas, né? Arthur de um lado, Ferreirinha do outro, no meio campo Marcos Antônio, Bobadilha, Luciano, Caleri lá na frente. Ontem deu muito certo, hein, Miller? Mas o Garrafa, jogando dentro de casa, o Roger tem que arriscar. E foi o que ele fez. Colocou o tradicional, né? 4-4-2 ou 4-3-3. Deu certo porque o São Paulo jogou mais que o Cruzeiro. O São Paulo jogou bem do começo ao fim. O Cruzeiro do Pedrinho, né? O dono do Cruzeiro, não pegou na bola. Quando o Cruzeiro acordou, já estava 4-1. O Ferreirinha fez uma boa partida, assim como o Arthur do lado direito. Então, acho que o ataque do São Paulo ontem funcionou bem. E a defesa não deu chance para o ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro, bem verdade, perdeu algumas oportunidades com o Caio Jorge, porém o São Paulo conseguiu criar, as que criou, fez. E isso, claro, facilita bastante na sequência do jogo. O jogo passou pelas mãos do Roger na escalação do Ferreirinha, na mudança do esquema? Com certeza absoluta, né? E o que jogou esse Arthur foi um negócio... foi fora do comum, não é? Acho que sim, né? Se tratando de Arthur, principalmente fora do comum, porque ele não é disso. Pois é, ele fez verdade. um bom jogo, ele sofreu o pênalti, ele fez o lançamento, se bem que o zagueiro falhou no lançamento, né? Uma partida espetacular do Ferreirinha, vai saber quando ele vai acertar um hat-trick de novo. Preocupação com o Caleri, né, para o próximo jogo, substituído por concussão, precisa ficar uma partida fora. E essa história do Arboleda, a não ser que seja uma explicação daquelas matadoras, né? Acho que Deus que me perdoe, aconteceu, Marina, alguma coisa com a família ou com alguém importante. A gente vai entrar um pouquinho mais... Olha o contrato. A gente vai entrar um pouquinho mais à frente, a fundo no caso do Arboleda, que tomou chá de sumiço e parece que não joga mais pelo São Paulo. Ainda pela ousadia do Roger, que nem chegou. E ontem, para entrar em campo, ele já foi vaiado pela torcida na escalação ali, o anúncio oficial do locutor do estádio. O torcedor de São Paulo é o torcedor mais passional que eu conheço, né? O torcedor de São Paulo vai da empolgação total para a tragédia em segundos, né? Então ele foi vaiadíssimo antes do começo do jogo, porque não escalou o Danielzinho e entrou com o Ferreirinha, né? Vaias. Como é que você pode, em 4, 5, 6, 7 jogos, avaliar o trabalho de um treinador? Então, o São Paulo é um time que vai brigar aí entre os 6 primeiros colocados do campeonato. Para com isso, torcedor de São Paulo. O campeão voltou coisa nenhuma. É partícipe desse campeonato. Não vai ganhar coisa nenhuma. Entendeu? Campeonato brasileiro vai ganhar o São Paulo. Como não vai? É o vice-líder, Nilson, do campeonato. Chance zero. Nós estamos em abril. Chance zero para o São Paulo. A bancada se cala perante a Nilson César. O São Paulo não briga pelo título? Não. A bancada aceita? Brigar, o time tem a obrigação de brigar, de lutar, de se esforçar. Agora, você ter a opinião de que o São Paulo não tem força e elenco para ser campeão brasileiro é uma coisa muito natural. Você pula no barco do Nilson César. Eu pulo no barco do Nilson César. O São Paulo pode ter, eventualmente, aí numa taça que dispute. G4, Libertadores, brigar com o Libertadores. E vai disputar também Sul-Americana. Aí sim. Uma taça que disputa pode ter chance. Acho que é um dos favoritos para ganhar a Sul-Americana. Num campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro, você tem que ter peça de reposição, você tem que ter uma saúde financeira do clube, você tem cartão amarelo que você perde jogador, cartão vermelho, jogador machucado. A chance do São Paulo é nenhuma. Eu falo que esse senhor, quando vem aqui, vou chamá-lo de senhor, ele vem para agitar. E ele já falou, São Paulo não briga pelo título do brasileiro. Alex pulou no barco. Quero ouvir Marina Buffon, seu Tatá Muniz e Miller. Quero vocês. Marina. Primeiras damas. Olha, eu acredito, Garrafa, que do ano passado para cá, o São Paulo vai conseguir um pouco mais. Ano passado não conseguiu a vaga direta para a Libertadores, vai jogar a Sul-Americana. Então, eu imagino que neste ano ele vai ficar com uma vaga na Libertadores direta, mas brigar pelo título
Também o acho que- barco do Nilson César está inflando. Aumentando. Eu quero aguardar o jogador, Tata Muniz. Vela a barlavento pro barco do Nilson César. Ok? Que é aquela que empurra. vai embora. Não fica, desculpe, inclusive a Marina, não fica entre aqueles que vão para Libertadores direto. Não? Nem para Libertadores. Não fica. Aí eu acho que pode ter até uma possibilidade de brigar. Muito difícil. É porque eu não vejo ninguém jogando super futebol, não vejo nada disso. Então, brigar por uma Libertadores, talvez até brigue. Mas o campeão voltou. Já começa aqui a encher o Instagram da gente, campeão voltou. Para, São Paulino, acorda. São Paulo está lá no seu hino que vem acontecendo. As suas glórias vem do tempo do Miller, vem do passado. Rapaz, é isso aí. já que o Miller foi citado, você As fala, glórias Miller. são do passado, está no hino. Não, Garrafa, eu concordo com a bancada. O São Paulo não tem um elenco para ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora nas Copas, Sul-Americana, Copa do Brasil, o São Paulo tem grandes chances de vencer, sim. Até porque tem time para isso. Agora não tem um elenco qualificado. Aquilo que a gente sempre fala. Machuca o Caleri, machuca o Lucas, não tem peça de reposição. Então fica complicado. O Arthur, ele não conseguiu jogar no Palmeiras. Ele sequer foi titular do Palmeiras. Ontem jogou bem? Jogou. O São Paulo ele vai ter mais espaço, né? Eu quero ver a sequência dele. Eu não vou me iludir com uma partida dele, 3 gols do Ferreirinha. Eu quero ver a sequência. O Ferreirinha está 3 anos no São Paulo. E até agora não foi titular. Ô, Garrafa, eu quero ver a sequência dele. A gente tem que levar em conta que o São Paulo, assim, a gente não pode jamais tirar o valor de uma goleada sobre um Cruzeiro. Claro que não. Até porque o Cruzeiro iniciou o ano como um dos favoritos, tido como um dos favoritos a brigar pelo título. Mas o São Paulo pegou o Cruzeiro, talvez na sua pior fase dos últimos tempos. O Cruzeiro hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo meteu 4 no lanterna. Ah, então não vale? Claro que vale. Acabei de falar aqui que não é. Mas espera aí, é não um questão de lanterna desmerecer. momentâneo. Tudo bem. Não mas- será surpresa se esse Cruzeiro, de repente, Ô, Garrafa, vai que momentâneo. engrena. Estamos na 10ª rodada. Então, vai que mas, engrena, só- aparece lá no já G5. é um terço do G6. campeonato, quase, né? É, mas- Não é que assim, momentâneo Eu não acho que o Cruzeiro vai ser rebaixado. Mas o Cruzeiro vive um péssimo momento. Vai brigar por péssimo segundo, péssimo terceiro lugar. Por aí. Assim, É isso aí. pra não ficar em cima do muro, não sou de ficar em cima do muro, também pulo no barco do Nilson César. E aí vai dar aquela balançada. Mas não é. Né? Porque vai. é a realidade Vai, dos Deus. fatos. Até porque, Nilson, eu falei lá na rodada terceira, quando o São Paulo era líder, eu falei, não se entusiasme, o São Paulo não é para brigar pelo título. Pode até acontecer, uma surpresa, uma grande zebra, mas não é para brigar pelo título. O título será disputado para mim entre Palmeiras e Flamengo. E esse momento do São Paulo é muito bom, graças ao Roger. Pois não, Nilson? Rafa, só para concluir essa história do São Paulo, eu acho que o título do São Paulo é o São Paulo que está esse caminhão de dinheiro que deve. Aí é o grande título. Então o São Paulo teria que recomeçar, porque foram péssimas as gestões que levaram o clube a uma pindaíba financeira. Então, o título do São Paulo é arrumar a casa administrativamente, uma gestão séria. Isso é mais difícil, Mas você esse sabe. é o Nilson. título. Esse é o título. Enquanto não fizer isso, não vai ganhar nada. Mas, dentro de campo, o Roger tem a missão de tentar fazer esse time jogar. Ontem fez jogar com algo que a gente vê muito pouco. Pontas, né? Vamos falar ponta, porque hoje nem se fala em pontas, são alas, os laterais que descem, os alas que aparecem na frente, e ele jogou com Arthur e Ferreirinha. O esquema deu muito certo. Vamos ouvir o Roger falando o porquê desta opção, o pressionado, pelo menos até antes da partida de ontem, Roger, falando sobre o esquema que tornou um São Paulo muito ofensivo ontem, com 2 pontas, Arthur e Ferreirinha, na tela. Eu vislumbrava uma alternativa de estrutura para aquela que a gente vinha jogando, sentindo a necessidade do que a gente conseguiu fazer hoje em a totalidade da partida. Acho que é uma vitória, né, dos atletas que aceitaram, né, e trabalharam mesmo com pouco tempo de descanso ali a estratégia que foi para campo e funcionou bem numa grande partida. O Ferreirinha, que foi uma das peças, né, escolhidas aí pelo Roger para montar o esquema, não era muito aproveitado pelo Crespo. E foi a primeira vez titular com o Roger também. Primeira vez como titular com o Roger, lembra bem a Marina. Ele também falou do esquema montado pelo técnico Roger Machado, que deu muito certo. Vamos ouvi-lo. Eu fiz isso toda a minha carreira. Sempre joguei pelo lado do campo, sempre voltei para marcar, sempre fechei as linhas, sempre cobri o lateral. Então, para mim, é normal. Então, acho que agora com o Roger nesse esquema, facilita para mim, facilita para o Arthur que chegou agora também.
E aí fica a pergunta, dentro até do que levantou a Marina aqui. O Ferreirinha não vinha sendo usado entre os titulares, o Roger conhecia o Ferreirinha, traz o Ferreirinha para o jogo. Isso tem que ser colocado na conta dele, ou não? O Garrafa, o Ferreirinha, desde quando ele chegou no São Paulo, ele nunca foi titular do São Paulo, do time. Tudo bem que ano passado ele machucou, depois voltou, perdeu espaço com o Zubeldia, mas ele nunca foi titular. Agora que o Roger está dando uma chance para ele, e ontem ele foi bem. Aquilo que eu te falei, eu quero ver a sequência dele, não quero ver um jogo. O Campeonato Brasileiro é longo, até o final do ano. Vamos ver o comportamento dele na sequência dos jogos, dele e do Arthur. Tô curioso para ver isso. Ontem eles estão de parabéns porque jogaram muita bola e mereceu a vitória do São Paulo. Agora, vamos ver a sequência. Vocês acreditam que o Ferreirinha pode dar uma sequência? Pois é, nós não vamos imaginar aqui que o São Paulo vai jogar com 2 pontas e um centroavante todo o jogo, né? Dentro do Morumbi, contra o último colocado do campeonato. É uma coisa, agora é inegável, nós estamos falando do jogo de ontem. Ontem os caras foram bem. Ontem deu certo. Deu certo, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o São Paulo se apresentando fora de casa com esses 2 caras desse jeito, o que é que vai acontecer? Eu duvido que o Roger faça isso. Marina. Concordo plenamente com o Tatá. Eu acho que vai depender muito do adversário e principalmente se estiver jogando dentro do Morumbi. Eu acredito que as próprias características dos dois, né, do Arthur e do Ferreirinha, que partem muito para 1 contra 1 ali, acaba levantando bastante a torcida também, fazendo boas jogadas. Eu acho que dentro de casa esse esquema tende a ser mais utilizado do que fora. Mas, ainda indo nesse assunto, na terça-feira o São Paulo estreia na Sul-Americana e o Roger já falou que vai mudar o time, porque precisa. Não vai ter Sabino, não vai ter o Luciano provavelmente com dor na panturrilha, os 2, e o Alan Franco também com esse mesmo problema. O Caleri que levou 8 pontos no supercílio, então assim, vai ser um time totalmente diferente. Vai ser em casa a estreia, Marina? Não, é fora. Fora. E ele tirou o Danielzinho, né? Danielzinho. E vinha jogando muito bem no meio-campo de São Paulo. Ele tirou um rapaz que estava jogando muita bola. Agora, ano passado, o Marcos Antônio e o Danielzinho ali formaram uma dupla muito especial. Agora, daqui a pouco a gente vai entrar se o São Paulo tem que priorizar as Copas, já que a bancada entende que o Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai brigar ali por vaga, talvez numa Libertadores, se o São Paulo tem que priorizar as Copas ou não. Mas antes disso, o Roger, recém-chegado, ontem foi vaiado antes da bola rolar. O Alexandre Silvestre, inclusive, perguntou a ele, você foi vaiado na hora que saiu a escalação no placar eletrônico. O Roger falou desse comportamento da torcida, ele é recém-chegado, gente. A torcida, ele nem chegou, a cadeira nem esquentou, já estão pedindo a saída do treinador. O Roger falou sobre essa pressão, vamos ouvi-lo. Eu respeito todas as opiniões, respeito o sentimento do torcedor, né? Mas tudo que eu quero é poder trabalhar. Né? Eu sou um profissional sério, né? Que trabalho pra caramba, né? E eu preciso, né, do apoio do torcedor. Quanto mais resultados a gente tiver, menos vai acontecer e mais apoio eu terei. Né? Tá tudo certo. Alguém consegue entender por que essa pressão em cima do Roger Machado, que está iniciando o trabalho? Você tem os números do Roger aqui, só para a gente ilustrar? Boa. E aí vocês podem falar. O Roger chegou agora. O Roger acabou de chegar ao São Paulo, gente. O problema, Garrafa, foi assim, o torcedor, de um modo geral, ele tem um certo poder em relação ao que acontece no clube, principalmente torcedor de time de massa, como é o São Paulo, que é um time que tem uma torcida gigantesca. E quando o Roger foi anunciado, a gente falou isso aqui até no Gazeta Esportiva, no próprio Mesa Redonda, várias enquetes foram feitas, inclusive por mídias segmentadas do São Paulo, e o índice de rejeição do Roger Machado à contratação era de cerca de 90%. Então é um técnico que já chega sem o aval da torcida. Mas por que essa rejeição? Alguém consegue me explicar? Sei, não é bom técnico na opinião do torcedor. Para mim é mais a ver com a demissão do Crespo, que vinha para torcedor fazendo um bom trabalho e que tem uma certa identificação com a torcida, por aquilo que ele viveu antes, enfim, do que de fato com o Roger, na minha opinião. Mas a demissão do Crespo, a diretoria do São Paulo não explicou. Deve ter coisas muito importantes que levaram à demissão do Crespo. Não foi uma coisa só, né? Deve ter sido... Deve ter uma sequência aí, uma sequência de situações que levaram à demissão do Crespo, e a diretoria do São Paulo não foi transparente para explicar por que demitiu o treinador, entendeu? Eu ouvi falar muita coisa. A gente ouve falar, porque trabalhava pouco, até isso eu ouvi falar. Então, quer dizer, precisa saber por que demitiu o Crespo. Agora, a rejeição é um negócio idiota. A rejeição para o Roger é um negócio idiota. É essa coisa de lacradores de rede social. Não tem explicação.
A rejeição pro rapaz é idiota. Deixa ele trabalhar, avalia o trabalho dele, deixa dar uma sequência de trabalho, você saber se ele tem competência ou não para ser Não técnico dá do nem São para, Paulo. desculpa, Nilson, não dá nem para fazer uma leitura desse início de trabalho com os números aqui, Tatá, enfim, toda a bancada. Ó. Em 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, aproveitamento de 55,5. É difícil você realizar um trabalho num clube do tamanho do São Paulo com 6 tamanha jogos. pressão. 6 jogos. 6 jogos, gente. É ridículo. Eu quero crer, aliás, quero crer não, tenho vontade de acreditar que nada disso tem a ver com o posicionamento de vida do Roger. Se tiver uma idiotice. Você acabou de citar aí rede social que baliza a cabeça de muita gente, inclusive dentro dos clubes. Então eu não quero acreditar que posicionamentos do Roger fora do futebol, somado ao seu discurso... Aí seria mais idiota ainda, né? Somado ao seu discurso, que é um discurso complicado, aliás, está aqui a testemunha que se levantou no programa para fazer a sua crítica, aliás, muito justa. Quero acreditar que não seja isso. A soma de um discurso com um português complicado, com o seu posicionamento fora da bola. Coisa que acontece em outros clubes com outros elementos que nós vamos falar nesse mesa. Miller, você vê possibilidade, você vê com bons olhos a possibilidade do Roger fazer um bom trabalho ou você ainda está com o pé atrás? Não, eu ainda estou com o pé atrás. Como eu disse, eu estou feliz pela vitória ontem, vitória maravilhosa, merecida em todos os aspectos, do começo ao fim do jogo, está tudo certo. Agora, como disse o Nilson César, tem que julgar o trabalho dele em 15 partidas, se é que ele vai chegar em 15 partidas. Vamos ver, 15 partidas, aí você pode fazer essa estatística aí. 15 jogos, 5 vitórias, 7 derrotas, aí você pode fazer isso. Agora, com 6 jogos de trabalhando, não dá para você fazer estatística do treinador. Agora, com 10, 15 jogos, sim. Aí dá para você ter como é que o São Paulo está jogando? Ele mudou o time fora de casa, dentro de casa? Como é que ele fez? Acho que é um somatório de coisas que você tem que analisar o desempenho do treinador. A escalação dentro de casa, a escalação fora de casa, a mudança durante a partida, tudo isso é responsabilidade do treinador. Então eu quero ver tudo isso a partir de 10 jogos. Ô Marina, você... É isso, torcedor tricolor, um trecho para vocês aí do Mesa Redonda, TV Gazeta. Créditos aqui mais uma vez. O pessoal falando sobre a vitória de ontem, aí colocando em debate também em relação à briga pelo título. Muita gente aí já cravando que o São Paulo não briga pelo título do Brasileiro, que o São Paulo não vai ganhar título nessa temporada. Muito cedo, né, para estar falando isso. São Paulo não tem o melhor elenco aqui do futebol brasileiro, mas o time estando ali encaixado, acredito que dá sim para brigar pelo menos por uma vaga na Libertadores, né? O que para o pessoal aí, para alguns aí, né, falando que o São Paulo pode nem brigar por uma vaga na Libertadores, mas eu acredito que o São Paulo pode sim brigar, né, por uma vaga na Libertadores, nas Copas também, pode sim brigar pelo título, então não descarto o São Paulo, né. Em relação ao trabalho do Roger Machado, foi comentado aí no vídeo também, né, porque essa rejeição do Roger Machado no São Paulo. É só olhar o histórico dos trabalhos do Roger Machado. Ele ganhou títulos no Internacional, ganhou no Bahia, se não me engano. Acredito que ele ganhou também no Atlético Mineiro, mas campeonato estadual. Não é um treinador com muitos títulos. E é um treinador também que ele chega ali e consegue alguns resultados positivos e depois o trabalho dele vai derretendo. E a rejeição do trabalho dele no São Paulo ali, desde o anúncio, né, da contratação do Roger Machado, eu não acredito que seja por questões ali de posicionamentos, né, do Roger em relação a até mesmo política. Não acredito que seja isso, é por rejeição mesmo ao trabalho dele, que não conseguiu ainda, né, fazer assim, um grande trabalho em um time aqui do futebol brasileiro. O mais importante é que o São Paulo venceu o Cruzeiro, deu uma resposta aí para o torcedor e aguardar a sequência dos próximos jogos. Vamos ver o que vai acontecer nessa sequência. Deixa aí a sua opinião nos comentários, se você concorda, discorda. Comenta aqui abaixo, valeu e até o próximo vídeo.